Quero ser como Jesus. Ele acredita em mim. Não tenho direito de não acreditar em mim. Quero ser como Jesus. E Ele acredita nas pessoas. Não tenho direito de não acreditar nas pessoas. Quero ser como Jesus. E Ele fez tudo por amor. Não temos o direito de não fazermos tudo por amor. Espírito Santo, obrigado por esse dia tão incrível. Eu não estava conseguindo ver o quão incrível seria esse dia quando todas as coisas estavam dando errado. Mas aí, mais uma vez, o seu amor, a sua fidelidade, o seu favor tem seguido todos aqueles que estão debaixo do seu favor. E tem feito de momentos de caos um momento de grande escada. Obrigado, Espírito Santo, porque só o Senhor pode transformar pedra em escada, pedra em degrau. Momentos que parecem que não estão acontecendo nada de bom, de repente se cooperam para o nosso bem. Isso é o seu favor, isso é a sua graça, isso é o seu amor por nós. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado por me ensinar Jesus de uma forma diferente nesse dia. Obrigado por cada pessoa que está aqui nessa igreja hoje. Obrigado por um ano atrás, onde o Senhor começava coisas incríveis que vão acontecer daqui para frente, tem acontecido até hoje. Nós estamos muito felizes com o que aconteceu, mas nós sabemos que não é nem o começo ainda. Sabemos que muito melhor é o que está por vir. Espírito Santo, nós oramos agora para que a sua paz venha aqui nesse lugar, que venha sobre esse lugar o espírito de revelação, de sabedoria, para que possamos compreender a sua palavra. Nos livre das escrituras sem a sua presença, porque a letra pela letra ela mata. Nós não queremos letra, nós queremos a vida de Deus, que é Cristo Jesus. Então, Espírito Santo, nos ensina Jesus aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha para quem está do seu lado e fala: você está no lugar certo? No dia certo, com as pessoas certas, e certamente, fala mais forte, certamente, quando essa reunião terminar, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu preciso de gente empolgada comigo hoje, preciso. Eu quero começar uma série com vocês hoje, e a gente vai falar a respeito disso, sobre isso durante 3 domingos. Eu estava pensando nisso ontem e o Espírito Santo então me levou a pensar nessa série. E eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar hoje, porque eu não tinha pensado que hoje daria exatamente 1 ano que eu tinha sido ordenado pastor. Eu não tinha pensado nisso quando eu pensei nessa mensagem, mas ao mesmo tempo isso que eu vou falar com vocês tem tudo a ver com esse momento específico. Eu quero falar com vocês hoje sobre vivendo um favor diário. O favor de Deus para nosso dia a dia, o favor de Deus para a nossa rotina, o favor de Deus para aquilo que nós chamamos de dias comuns, não é verdade? E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é, o que é então favor? Essa semana, um user que fala talvez, de um Instagram lá, enfim, de esporte, ele colocou uma foto do Neymar com o filho dele olhando para ele, e na legenda estava aquela brincadeira, aquela piada de sempre. É como se o filho dele estivesse perguntando para ele: pai, eu nunca vou ter que pagar um boleto, não é verdade? E aí o Neymar estava sorrindo, dizendo, claro, você nunca vai precisar pagar um boleto. E aí eu sempre falo disso aqui na igreja, foi engraçado porque eu postei aquela foto e falei: quem se lembra de alguma coisa? E um monte de gente começou a falar: mais que vencedor, mais que vencedor, mais que vencedor. Eu fiquei muito feliz por isso, alguma coisa a gente está ensinando, né? E aí, quando eu vi aquilo, eu entendi, isso é o favor. Favor é isso. Aquele menino, ele não pediu nem para nascer. Aquele menino, ele não pediu para ser filho do Neymar. Aquele menino, ele nunca pediu nada, ele só nasceu na família certa, para nunca pagar um boleto. Significa que favor, eu quero te explicar nessa imagem o que significa favor. Favor é aquilo que você não pode pedir, não pode merecer, mas que você só tem porque nasceu na família certa. Agora, que família é essa, Vitor? Eu não estou falando, obviamente, da nossa família natural. Eu estou falando a respeito da família de Deus em Cristo Jesus. Então, favor não tem a ver com o que eu peço, favor não tem a ver com o que eu mereço, favor não tem a ver com o meu resultado. O favor de Deus são resultados nas nossas vidas que tiveram origem na obediência de Jesus e não na nossa.
Escreve isso no seu coração, nunca se esqueça. O favor de Deus, ele tem a origem na obediência de Jesus e não na sua. O favor de Deus não está nem um pouco relacionado com a nossa obediência, ou com a nossa performance, ou com o nosso mérito. O favor de Deus, ele está totalmente, plenamente relacionado à obediência de Jesus. Repita comigo assim: favor de Deus são resultados na minha vida que não tem origem em mim, mas tem sua origem na pessoa de Jesus. Certo? Então, por exemplo, qual que foi a primeira manifestação do favor de Deus para com o homem? Depois da queda, a salvação. O homem pediu salvação? Não tinha como. O homem tinha como se salvar sozinho? Impossível. Mas o que aconteceu? Deus, em sua bondade, olhou para a humanidade e disse: eu vou salvá-la, sem ela nunca ter me pedido, sem ela nunca ter merecido e sem ela nunca sequer ter imaginado. Ninguém poderia imaginar na vida uma história como a história de Jesus, a história da cruz, a história da redenção da humanidade. Era impossível alguém pensar nisso sozinho. Mas o que foi que pensou em nosso lugar? O favor de Deus. Então, o que é o favor de Deus? O favor de Deus é algo que tem origem nele e tem total a ver com ele. Então, o que não tem, o que o favor não tem a ver comigo? E isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça para a gente continuar. O favor de Deus não tem a ver comigo, o favor de Deus não tem a ver com aquilo que eu posso pedir, o favor de Deus tem a ver com Ele. É a bondade dEle, é a graça dEle, é a fidelidade dEle, é a mansidão dEle, é o coração dEle, é o amor dEle, vem dEle. Amém? Vocês estão comigo aí? Por exemplo, você lembra daquela história, a gente fala dela aqui sempre. Aquele menino que saiu de casa com 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus está lá pregando para uma multidão da hora do almoço. Não tem o que comer. Jesus olha para os discípulos e fala: gente, vamos dar de comer para eles. Aí os discípulos olham para Jesus e falam: Jesus, nem se a gente tivesse muito dinheiro, a gente teria dinheiro suficiente para comprar comida para todo mundo. Aí a Bíblia diz que Jesus olha e fala: não, mas o que a gente tem? Aí esse menino tinha o que, gente? Naturalmente falando, fisicamente falando, 5 pães e 2 peixes têm a mínima condição de alimentar 5.000 famílias? Sim ou não? Não. Então repara, enquanto aqueles 5 pães e 2 peixes estavam na mão do menino, aqueles 5 pães e 2 peixes só dariam para ele comer e para mais pouquíssimas pessoas. Não alimentaria praticamente ninguém. Então olha só, presta atenção nisso. A partir do momento que aqueles 5 pães e 2 peixes vão parar na mão de Jesus, ou seja, encontram um lugar de favor, o que acontece com os 5 pães e 2 peixes? Multiplica. E aquilo que não dava para alimentar 10 pessoas, alimenta 5.000 famílias. Por quê? Porque passou por um fluxo de favor. É sobre esse fluxo que eu quero falar com você hoje. O fluxo do favor de Deus, que está completamente disponível para mim e para você. Sabe, deixa eu já começar dizendo para você que se você é um cristão, crê em Cristo Jesus, confessou Jesus como Senhor, nasceu de Deus e tem uma vida comum, tem algo errado. Tem algo errado, a gente precisa repensar. Porque o favor de Deus, ele está sobre a sua vida para você não ser comum. É para ser extraordinário, é para ser inexplicável. Porque é algo que o ser humano por si mesmo não pode pedir. O menino não tem nenhum mérito no milagre. Nenhum. Aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes, ele não tem nenhum mérito no que aconteceu. Mas o que aquele menino teve? Fala comigo, ele creu. Fala forte, ele creu. E quando ele creu, o favor fluiu. O que nós precisamos para que o favor flua? Crer. O que nós precisamos, gente? O que a gente precisa? Crer. Agora, quando ele creu, o que aconteceu? Ele ficou de mãos vazias. Porque o resultado de crer é você não ter o controle de mais nada. Acho que comecei a pregar agora. O fruto de crença é você não ter o controle de mais nada. Se chama total dependência. Completa dependência. Em quem?
em Jesus, que é a personificação do favor de Deus. Está comigo aí? Sim ou não? Certo? Agora, por exemplo, eu acabei de pousar em Guarulhos. Por que o avião pousou em Guarulhos? Porque em Guarulhos tem uma pista. Avião pousa em pista. Se não tivesse um aeroporto em Guarulhos, o avião ia pousar em Guarulhos? Não. Mas porque o avião não quer ou porque não tem pista? Não tem pista. A mesma coisa a favor de Deus. O favor de Deus é o avião. E o que o favor de Deus precisa para repousar? Uma pista. E eu quero falar um pouco agora com você. O que seria essa pista? O que faz de mim uma pista segura para o avião do favor de Deus repousar sobre mim? Repita comigo, ausência de justiça própria. O nome da pista que o avião favor de Deus repousa é ausência de justiça própria. Então a grande verdade é que se o avião de Deus precisasse de um aeroporto, o nome do aeroporto seria ausência de justiça própria. O dia que você tem coragem de não se vestir mais com a sua justiça, mas com a justiça de Deus, então você se tornou uma pista completamente segura para o avião de Deus pousar em você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você está me acompanhando? Sim ou não? Agora vamos lá. Eu quero falar um pouco, meditar com vocês na vida de José. Coloca para mim em Gênesis capítulo 32, versículo 1. Antes a gente ler, presta atenção, não vai dar tempo de eu ler todos os versos que eu trouxe, mas presta atenção, primeira coisa, José era o filho mais amado do pai dele. José era o predileto do pai dele. José era o filho que o pai dele mais tinha carinho, afeto, era José. E a Bíblia chega a dizer que o pai dele deu uma túnica super colorida para ele, a ponto de que essa túnica que o pai deu para ele, todos os irmãos dele ficaram com tanta inveja dele que ficaram com vontade de matar ele, de tanto que o pai amava José. Então, primeira coisa, ele era o filho mais amado. Segunda coisa, a respeito de José, ele tinha sonhos de ser governador. Ele tinha tido alguns sonhos e no sonho ele entendeu que ele seria governador, que ele serviria a sua nação como governante. É isso que simbolizava os sonhos que ele tinha, né, dos irmãos dele se prostrando diante dele. Terceira coisa sobre José, ele foi vendido como escravo. Agora presta atenção, um cara que é o cara mais amado pelo seu pai, o pai dele era muito rico, tinha muito dinheiro, tinha muita riqueza, era um playboyzinho, mais queridinho do papai, de repente é vendido como escravo. E sabe o que fizeram com a túnica dele quando ele foi vendido como escravo? Rasgaram. Presta atenção, me acompanha que você vai ver onde eu vou chegar. Rasgaram a túnica de José, vendem ele como escravo. Aí, ele vai como escravo lá para o Egito, e lá no Egito ele é acusado de tarado, como se ele tivesse tentado ficar ou se relacionar sexualmente com a esposa do governador. Ele é acusado de ser um tarado, filhinho de papai, que tem sonho de ser governador, Deus diz para ele que ele vai ser governador, é vendido como escravo e de repente agora, além de ser vendido como escravo, ele é taxado de tarado. Só que Gênesis, capítulo 39, versículo 1 e 2, presta atenção no que diz. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Jacó é o pai de José. Quando Jacó... Não, peraí, é 39. É Gênesis 39, ali está errado, ali está certo. Gênesis 39, 1, isso. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guerra, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. Presta atenção no versículo 2. O Senhor estava com José, de modo que esse, deixa eu te situar. Nesse exato momento, que a Bíblia está dizendo que ele prosperou, sabe como ele estava? Todo escravo era vendido nu, então nesse momento ele estava sem roupa. Todo escravo era vendido dentro de uma gaiola, então nesse momento ele estava dentro de uma gaiola nu. Nesse exato momento, Gênesis 39, ele está nu, dentro de uma gaiola, com um sonho de ser governador, sabendo que é o filho mais amado pelo seu pai, mas foi vendido como escravo. Mas a Bíblia diz que ele prosperou. Mas por que ele prosperou? Porque ele era bom? Por que ele prosperou? Porque ele era o filhinho mais amado? Ou ele prosperou porque o Senhor estava com ele?
Por que ele prosperou? Porque ele fez tudo certinho? Ele prosperou porque ele já tinha muito dinheiro e é fácil prosperar com muito dinheiro. Ele prosperou porque ele era o filhinho de papai e na casa do papai fica tudo mais fácil? Ou ele prosperou porque o Senhor estava com ele? Eu vim aqui dizer para você que não existe uma desculpa. Não tem como. Não existe a possibilidade de alguém que o Senhor está não prosperar em qualquer lugar que estiver. Aí ele vai, presta atenção. Ele tinha uma túnica, rasgaram a túnica dele. Ele é vendido como escravo. Quando ele se torna um escravo, não vai dar tempo de ler, ele ganha uma outra túnica. Aí com essa outra túnica de escravo, ele começa a crescer, a ponto de se tornar um chefe na casa do rei, do faraó. Ele se torna um rei, um chefe lá dentro. Aí a Bíblia diz, presta atenção, que quando a esposa do rei vai tentar induzir ele a ter relações sexuais com ela, a Bíblia diz que ela pega a túnica dele e rasga. Então a segunda vez que a túnica dele é rasgada. Depois, num outro momento, ele ganha de novo uma outra túnica. E se você ler a história de José, no final foram 4 túnicas que ele ganhou. Ele só parou de perder a túnica dele na 4ª. E é engraçado que se você começa a perceber a história, você vai perceber, por que a Bíblia ela dá tanto detalhe a respeito da túnica de José? José ganhou uma túnica do pai dele, depois ele ganhou uma túnica de escravo, depois ele ganhou uma túnica de chefe, depois ele ganhou uma túnica de governador, e até de governador todas as outras foram rasgadas. Por quê? Porque é Deus querendo ensinar uma coisa para mim e para você. Eu acredito que o dia que ele perdeu a túnica do pai dele, ele deve ter ficado muito chateado. Ele deve ter pensado, eu nunca mais vou ter uma túnica dessa. Mas o que ele não tinha percebido é que perder a túnica que o pai dele tinha dado para ele era o primeiro passo para ele ganhar a próxima túnica. Aí depois ele começa a prosperar na casa do governador e ganha uma outra túnica. Essa outra túnica ele perde também. Puxa vida, agora eu estou preso de novo, eu nunca mais vou ganhar uma outra túnica. O que ele não tinha percebido é que perder a segunda túnica era o primeiro passo para a terceira. E assim por diante. Vitor, onde você quer chegar com isso? Eu quero dizer para você que nada do que ficou para trás tem a ver com o seu próximo momento. O seu próximo momento, você não precisava de nada que ficou. Talvez você está aqui hoje lamentando muita coisa que ficou para trás. Talvez você está aqui hoje lamentando, falando, puxa, eu podia ter feito diferente, eu poderia ter trago isso para mim. Então, eu quero dizer para você, fique em paz. Porque se a túnica ficou para trás, é porque aquele momento também ficou. E quando o momento velho fica para trás, é porque tem algo novo para acontecer. Existe algo novo para acontecer. E nesse algo novo, Deus sabia que você precisava de uma nova túnica. Então calma, que perder uma túnica não é motivo de desesperar. Você está me acompanhando? Sim ou não? Agora, José, esse cara que a Bíblia diz que ele prosperou, mesmo nessa condição. Ensina uma coisa para mim e para você que eu não posso perder de vista, ainda mais hoje, nesse dia tão especial. Eu creio muito que foi o Senhor que me impeliu a falar desse assunto exatamente hoje. Nós não podemos, de forma alguma, mensurar a favor com aquilo que a gente está vendo. Qualquer pessoa que olhasse José preso naquela cela, sem roupa, sem família, vendido como escravo, diria que ele está precisando de ajuda, mas a Bíblia diz que ele era próspero. E prosperidade bíblica não é ter dinheiro, prosperidade bíblica é paz de espírito, alegria. A Bíblia chega a dizer que as pessoas olhavam para José dentro da casa do governador e falavam, meu Deus, esse cara parece um anjo. Sabe, existe uma forma de se viver num lugar, onde quando você entrar num lugar e participar da vida daquele lugar, as pessoas vão dizer, estamos com moral no céu, tem um anjo trabalhando com a gente. Só quem sabe a música entendeu a piada, né? Foi ruim também a piada. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Às vezes a gente limita o favor de Deus àquilo que a gente está vendo. Mas o favor de Deus não tem a ver com aquilo que a gente está vendo. O favor de Deus tem a ver com aquilo que as pessoas estão vendo em nós.
O favor de Deus tem a ver com o dia que alguém pode olhar para você e falar: te ver mudou minha vida. Te ver mudou minha vida para sempre. Está comigo aí? Sim ou não? Agora, Vitor, por que alguém nascido de Deus, presta atenção, hein? Por que alguém nascido de Deus, por que alguém que nasceu de novo não usufrui favor? A maioria das pessoas, infelizmente, que estão dentro da igreja, confessam Jesus e tudo mais, não vivem debaixo do favor de Deus. Por quê? Porque existe um antídoto contra o favor. Qual que é? Justiça própria. Vitor, o que é justiça própria? Vou te dizer o que é justiça própria. Vou utilizar as palavras de Jesus. Presta atenção nisso. Jesus disse assim: 2 homens foram orar. Um deles, fariseu. Vem 2 homens aqui. Vem aqui você. Vem você. Pode ser você? Vem cá. Presta atenção. Você vai ser o fariseu. Você vai ser o publicano. A Bíblia diz que 2 homens subiram para orar. O fariseu e o publicano. Esse cara aqui é fariseu. O que é o fariseu? O fariseu é um protetor da lei. O fariseu era o cara que ele tinha zelo pelas escrituras. Era um cara que lia a Bíblia todo dia, jejuava 2 vezes por semana. Era um cara que não faltava em nenhum culto. Era um cara que ofertava a Deus toda semana. Era um cara que estava sempre fazendo sacrifício. Era um cara que estava sempre fazendo tudo muito certinho para não descumprir nenhuma lei. Olha só, fariseu era um cara que se considerava completamente justo. Aí Jesus fala assim: esse cara foi orar. Aí o que ele fez? Ele foi para o meio do tabernáculo, para que todos vissem ele. E aí Jesus disse que ele levantava a mão e falava assim: Deus, obrigado, porque eu dou o dízimo de tudo. Deus, obrigado, porque eu cumpro toda a lei. E sabe o que mais ele diz? Deus, obrigado, porque eu não sou como ele. Esse publicano, que não guarda nenhuma de suas leis. Essa é a oração desse cara. Olha que cara simples, humilde. Deus, obrigado, porque eu oro todo dia, leio a Bíblia todo dia, jejuo toda semana. Obrigado, Deus, porque até os demônios têm medo de mim. Essa é a oração desse. Aí a oração desse aqui era assim, ó. Aí Jesus fala que esse aqui, ele foi pro cantinho, para não ser visto por ninguém, assim, foi no cantinho. E sabe o que esse aqui orava? Jesus dizia que ele só batia no peito assim, ó, com a cabeça baixa. Aí ele batia no peito e falava assim: ai de mim. Ai de mim. Ai de mim. E aí Jesus falava, ele não tinha coragem de olhar para Deus. Tudo que ele fazia era de cabeça baixa dizer: ai de mim. Aí Jesus faz a pergunta: qual dos 2 saiu justificado? Esse daqui, que se vestiu com a sua própria roupa, ou esse aqui, que se vestiu com uma roupa chamada ai de mim? Aí Jesus responde assim: obviamente. Jesus falando assim: é claro que esse aqui foi para casa justificado. Agora, o que é ser justificado para Deus? Ser justificado para Deus é ser declarado justo. Ou seja, Deus olhou para esses 2. E quando ele olhou para esses 2, quem que foi declarado justo? O ai de mim. Agora, Jesus não fala o que esse cara tinha feito na vida dele, mas com certeza não foi muita coisa boa, para ele ficar de cabeça baixa, batendo no peito, sem coragem de olhar para o céu. Mas ele saiu com Deus olhando para ele assim, ó: meu favor está sobre você. Achei justiça em você. Mas Deus, que justiça? Ai de mim. A justiça, ai de mim, é a mais bonita que tem. Sabe por quê? Porque quando você diz ai de mim, você se despiu de você. E quando você se despiu de você, é o próximo passo para a nova túnica. Qual que é a nova túnica? A justiça de Cristo. Quando você se despir da sua túnica, a túnica que vem sobre você é a de Jesus. Então Deus olha para você e fala assim: o mesmo favor que está sobre Jesus, agora está sobre você. Por quê? Porque você teve coragem de dizer ai
de mim. Não tem nada em mim para merecer te olhar. Não tem nada em mim para merecer te adorar. Não tem nada em mim para merecer nem te ofertar. Deus, eu não posso merecer nem te dar dinheiro. Eu não trouxe nada. Eu só vim aqui para dizer uma coisa. Ai de mim. Talvez você olhe para mim e fale, meu Deus do céu, o Vitor, nossa, só 1 ano de pastor, 23 anos de idade. Ai de mim. A segurança da minha vida está em eu dizer um dia após o outro, ai de mim. A segurança do meu chamado e tudo que eu estou fazendo dessa igreja está em todo dia da minha vida eu olhar para mim e dizer, ai de mim. Mas tem uma coisa, eu digo ai de mim para mim, mas quando as pessoas me veem, porque eu disse ai de mim e para Deus, elas veem a minha nova túnica. Significa então que enquanto você está dizendo ai de mim para você, as pessoas estão vendo a roupa que Deus está te vestindo, que é o próprio Jesus. Isso significa favor. Obrigado. Se converte, fariseu. Brincadeira. Vai em paz. O que você quer, meu filho? Aí, sabe o que é mais legal? O que é mais legal dessa história é que enquanto, presta atenção, grava isso no seu coração, enquanto o fariseu, ele aponta para o publicano e fala, ainda bem que eu não sou como ele, o publicano não tem coragem de olhar para Deus, porque ele está dizendo assim, Deus me perdoa porque eu não sou como você. Sabe qual que é o primeiro ponto de um fariseu? Ele mede sua vida pela vida do próximo. Deixa eu te falar uma coisa, o modelo não é o próximo, o modelo é Jesus. O modelo de justiça é Jesus, porque tem gente que fala assim, não, mas, perto desse aqui, olha para mim. A gente tem tendência a pensar assim. Não, perto da vida de oração dele, olha a minha. Perto do tanto que ele sabe de Bíblia, olha eu. Sabe, eu convido você a se vestir de uma roupa hoje chamada ai de mim. Quem lembra de Isaías 6? A Bíblia diz que Isaías viu a glória do Senhor. E quando ele viu a glória do Senhor, o que ele fez? Ai de mim. O que ele fez, gente? O que ele fez? E quando ele disse ai de mim, o que aconteceu? O anjo tocou nele. E quando o anjo tocou nele, o que acontece? Vem uma voz que diz assim, a quem enviarei? Antes dele dizer ai de mim, não tinha uma voz a quem enviarei. Mas depois que ele disse ai de mim, tem uma voz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí ele fala, agora eu posso ir. Por quê? Porque eu estou vestido do ai de mim. E quando eu coloco a roupa do ai de mim, que não tenho bem algum em mim mesmo, na minha carnalidade, então vem o Senhor e me toca com o seu favor, e me veste de uma roupagem chamada Jesus. E aí eu me torno a justiça de Deus em Cristo Jesus, e eu posso sair de todo lugar e entrar em todo lugar com uma convicção, eu não estou usando mais as minhas vestes, eu estou usando as vestes de Jesus. O que eu posso esperar de um lugar onde Jesus chega, é o mesmo que eu posso esperar de um lugar onde eu vou chegar. Aleluia? Está feliz ainda, sim ou não? Agora eu quero te dar alguns sinais de justiça própria. Uma coisa que é engraçada é que se você olhar para a Bíblia, se você ler, você pode ler o Evangelho inteiro, Mateus, Marcos, Lucas e João, leia, você vai perceber uma coisa, teve um tipo de pessoa que nunca recebeu o favor de Deus, e não foi pecadores. Sabe quem foi que nunca recebeu o favor de Deus? Os fariseus, os que tinham justiça própria. A mulher do fluxo de sangue, Jairo, não era nem judeu. Agora os fariseus estavam em volta de Jesus o tempo inteiro, e você não vai ver Jesus tocando eles nenhuma vez. E durante todo o evangelho, uma outra coisa que você pode perceber, é que Jesus ele nunca amaldiçoou nada. Jesus nunca amaldiçoou nenhuma pessoa, Jesus nunca deixou de curar uma pessoa que foi até ele, nunca, mas teve uma coisa que Jesus amaldiçoou. Sabe o que foi que Jesus amaldiçoou? Uma figueira, fala comigo, uma figueira. Jesus amaldiçoou uma figueira, ele olhou para a figueira assim, falou, não tem fruto? Não, te amaldiçoou. Aí eu imagino, Deus, mas Jesus, por que você fez isso? Você que criou.
Você que fez a figueira, agora você amaldiçoa? Só que existe uma coisa na teologia que chama a lei da primeira menção. O que é isso? É você pegar aquela palavra, pegar aquele motivo, ou seja, a figueira, e perceber qual foi a primeira vez que isso foi citado na Bíblia. E lá em Gênesis, capítulo 3, o dia que Adão e Eva pecam, presta atenção, isso é demais. O dia que Adão e Eva eles pecam, a Bíblia diz que eles vão atrás de uma figueira. Eles pegam as folhas da figueira para tampar sua própria nudez. Então, o que significa figueira? O homem tentando esconder a nudez de Deus. O que significa figueira? O homem dizendo para Deus, Deus, eu consigo me proteger sozinho antes de você chegar, para que quando você chegar eu não tenha vergonha de você. Então, quando Jesus amaldiçoa a figueira, o que ele está amaldiçoando? A justiça própria. Ah, meu Deus, é muito bom, gente, vamos lá. Isso é muito bom, porque se eu dependesse da minha justiça, eu não estaria aqui hoje de forma alguma. Jesus está amaldiçoando a justiça própria. E aí ela seca, porque é impossível a justiça própria frutificar. Justiça própria não tem fruto. Justiça própria tem obras. A diferença de obras e frutos é que obra você faz, fruto você carrega. A Bíblia diz assim em João capítulo 15, eu sou a videira e vós sois os ramos. Eu te pergunto, uma videira dá fruto por causa do ramo ou por causa do tronco? A videira dá fruto por causa do tronco, não por causa do ramo. O ramo não tem vitamina para dar fruto. O ramo, ele só tem uma coisa, espaço para o fruto nascer. O que Jesus está dizendo? Vitor, você não frutifica por causa de você, você frutifica por causa do tronco, e o tronco sou eu. Eu estou pregando muito para mim aqui hoje também. Não tem a ver comigo, tem a ver com a videira. Eu sou só um ramo. E o que o ramo faz? Carrega o fruto, segura o fruto. Estão comigo aí? Então presta atenção, sinais de justiça própria. Primeiro, arrogância. Arrogância é um dos sinais mais óbvios de justiça própria. Por quê? Porque uma pessoa que tem autojustiça, ela se autojustifica, ela nunca está errada. Ela nunca fala nada errado, ela nunca erra. Por quê? Porque ela se autojustifica o tempo inteiro. Então aquele negócio, Adão, o que aconteceu? Foi a mulher que você me deu. Sempre tem a culpa em alguém. Nunca é eu, é sempre alguém. Nunca é ai de mim, foi culpa dele. Agora, se a justiça própria gera arrogância, o que a ausência de justiça gera? Humildade. De dizer, ai de mim. Eu errei. Mas eu não quero me vestir dos meus acertos. Eu estou disposto a me vestir dos acertos de Jesus. E para me vestir dos acertos de Jesus, eu preciso abrir mão dos meus. Tem alguém aí ainda ou não? Está feliz ainda, sim ou não? Segunda coisa. Confiança em obras. Lembra do fariseu orando? Obrigado, Deus, porque eu dizimo. Ou seja, o cara, ele dizima, e porque ele dizima, ele vai orar e fala, Deus, eu sou dizimista, hein? Não esquece. E o Senhor diz que quem dizima não falta nada em casa. Ou seja, ele tem confiança nas suas obras. Ele tem confiança no que ele faz. Ele tem confiança. A confiança dele está no que ele está fazendo. No dia que ele ora, ele acha que pode pregar. No dia que ele não ora, ele não prega porque ele não orou. Está sendo claro o que eu estou falando aqui? Não, essa semana, olha isso aqui, gente. O nosso problema não é saber, é crer. Porque a gente sabe. Quem aqui sabe que Deus mora dentro da gente? Agora vamos lá. Vamos supor que você está andando no mercado. Uma pessoa endemorinha na sua frente, assim. O que você vai fazer na hora? Deus, vem aqui. É ou não é? O que você vai pensar na hora? Meu Deus, eu não orei de manhã. Ai. O que você vai lembrar na hora? Você vai lembrar, Paulo eu conheço, Jesus também, e vocês, quem são? O que você vai lembrar na hora?
Fala, não, eu li a Bíblia hoje de manhã, orei e estou jejuando. Demônio, vem cá. Confiança na sua obra. Gente, de verdade, tudo que eu quero. Eu converso com muitos pastores, e eles sempre perguntam para mim assim, Vitor, você realmente, você está querendo pastorear uma igreja dessa forma, sem nenhum tipo de controle? Eu disse, sim. Mas sem nenhum, sim. Mas Vitor, como assim? Eu digo, se o Espírito Santo não convencer, quem sou eu para controlar? Não, Vitor, mas você como pastor, você precisa pôr rédeas. Eu falo, não. Jesus não colocou rédea e falou, vai vir para cá para mim. Jesus olhou para mim e deu um sorriso, cara. Eu me apaixonei e fui. Vitor, e eles perguntam, o que você faz quando alguém confessa? Eu digo, sorri e digo, Deus ainda te ama. Vitor, isso é perigoso. Eu falo, não, isso é seguro. Muito seguro, sabe por quê? Porque no final de tudo, quando eu terminar minha vida, o dia que eu terminar minha vida, o dia que eu for morrer, eu vou poder olhar para trás e vou dizer, trabalhei mais do que todos. Viajei mais do que todos. Fiz mais do que todos que eu conhecia. Contudo, não eu. Mas a graça de Deus que opera em mim. Ausência de controle. Tem alguém feliz ainda aí? Eu estava sentado na mesa de um pastor. Ele falou assim para mim, Vitor, eu sei que a salvação é de graça. Foi essa semana isso. Eu sei que a salvação é de graça. Eu sei que não é minha justiça e tal. Mas eu digo, pronto, acabou. Vitor, mas salvos têm boas obras. Acabou. Mas acabou o quê? Acabou a graça. Por quê? Porque o salvo não tem boas obras. O Salvador tem boas obras. Isso é muito legal. A Bíblia diz em Apocalipse que no último dia os anjos vão chegar em mim, os anjos, e vão me dar uma coroa assim, ó. Então, Vitor, uma coroa pelas suas boas obras. Sabe o que eu vou fazer com ela? Tirar. Por quê? Depois que eu tiro, o que eu faço? Eu taco aonde? Em Jesus. Por quê? Porque boas obras não vêm de mim. Não fui eu. O dia que eles me derem o meu presente por boas obras, eu falo assim, ei anjo, deixa eu te ensinar um negócio. Não fui eu. E vou tacar em quem fez. E vou dizer, ele é o único digno de qualquer coroa. Ele é o único digno de qualquer trabalho. As boas obras é dele, foi feitas por ele. Vitor, mas a Bíblia diz, presta atenção no que eu estou falando. A Bíblia diz que eu fui feito para boas obras. Óbvio. Claro. Porque eu fui colocado nele. Eu estou em Cristo Jesus. Eu faço parte de Jesus. Eu sou um membro do corpo de Jesus. O corpo de Jesus funciona bem porque você está nele. Presta atenção. Jesus não tem corpo na terra sem você, meu filho. Aí, agora desbloqueou todo limitador de glória a Deus e aleluia, ele chegou. Me escuta, por favor. Me escuta, por favor. Existe um lugar muito alto. E o lugar mais alto não é o lugar que você confia em você, mas é o lugar que você tem coragem de se despir completamente, a ponto de dizer o seguinte, ei, você está vendo a minha vida? Você está vendo tudo que eu vivo? Vitor, me conta. Jesus. Vitor, não, mas não pode. Gente, as pessoas falam isso. É verdade. Vitor, me conta. Jesus, não, eu sei. Eu sei que é Jesus, mas e aí, o que mais? Jesus! Não, eu sei, Vitor, mas como você ora? Jesus! Mas quantas vezes você jejua? Jesus? Quantas horas por... Jesus? Quantas vezes por semana? Jesus? Se Jesus não for resposta, eu prefiro não responder.
Agora alguém fala, Vitor, você ora mais do que todos. Vitor, você jejua mais do que todos. Vitor, você lê mais do que todos. Contudo, não eu. Eu nunca vou pegar isso para mim. Porque boas obras não podem vir de alguém tão mal como eu. Ai de mim. Eu estou vestido com uma outra roupa. Eu estou vestido com a roupa de Jesus. Presta atenção. Presta atenção. Você lembra de Isaac quando vai abençoar Jacó e Esaú? Você lembra o que aconteceu? Presta atenção nisso aqui. A Bíblia diz que Esaú era peludo. O que Esaú era? Então ele tinha muito pelo. Jacó não. O que Jacó faz, Tico? Sabe o que ele faz? Ele pega um monte de pelo, põe na pele dele, se veste com uma roupa de pelo. O pai estava cegueto, o que ele faz? Ele vai lá no pai cegueto e fala, ei pai, sou Esaú. Aí o pai fala, então me dá o braço. Ele dá. A hora que o pai passa a mão, sente o quê? Pelo. Então ele fala, põe a mão na cabeça dele e fala, a bênção da primogenitura está sobre você. Só que não era Esaú, era Jacó. Alguém vai falar, Jacó é egoísta, Jacó é injusto. Mais uma vez, a justiça do homem é trapo de imundícia para Deus. O que para você é injustiça, para Deus é graça. Aquilo, na verdade, gera um apontamento de mim e de você. Porque a gente pode colocar uma roupa que não é nossa. A gente coloca uma roupa que não é nossa, chega no pai, e aí o pai, por causa da cruz, ele ficou cego para todos os seus erros. A Bíblia diz que ele lançou no mar do esquecimento e ele não se permite lembrar. Então ele não pode ver o seu pecado, o seu passado, ele não pode ver isso. Você chega e só põe o bracinho, e como você não está vestido de você, ele sente a pele do cordeiro. Aí ele olha para mim e fala assim, receba a bênção da primogenitura. E qual que é a bênção da primogenitura? Tudo que eu tenho é seu. Você é meu principal representante. Você pode falar no meu nome. E quando eu partir, você governa tudo que era meu. Jesus veio para a terra, me deu a roupa dele e falou assim, Vitor, pode ir até o Pai. Pode ir até o Pai. Jacó jamais teria a bênção da primogenitura se não fosse a pele. Nós jamais teríamos a bênção da primogenitura se não fosse a pele de Jesus. Eu não vou conseguir ler com você, mas aí depois acontece uma outra coisa. Sabe o que acontece? Jacó, que recebeu a bênção da primogenitura, presta atenção. Jacó, que recebeu a bênção da primogenitura, vai abençoar o seu primogênito. Aí olha o que acontece. Está lá, Benjamim, mais novo, e o mais velho. Presta muita atenção nisso para a gente terminar assim. Presta atenção. Está aqui o mais velho e está aqui o mais novo. O mais velho tinha que ficar à direita do pai, porque a direita para o judeu é considerada posição de honra e destaque. Então qual que era a ideia? O pai pôr a mão direita na cabeça do primogênito e a mão esquerda na cabeça do mais novo. Abençoar os dois, mas a mão direita, destra, tem a ver com a primogenitura. Aí sabe o que Jacó faz, gente? Jacó, na hora que ele vai pôr a mão na cabeça assim, ele fala, não. Deixa eu pregar Jesus agora. Jacó pede licença e fala, deixa eu pregar o evangelho. Porque o evangelho não passou a existir quando Jesus nasceu. O evangelho existe desde sempre, porque Jesus é o evangelho. Aí o que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. E põe a mão direita no menino mais novo. E sabe qual é o nome do menino mais novo? Vitor. Sabe qual que é o nome do menino mais novo? Publicano aqui, ó. Sabe qual que é o nome do menino mais novo? Igreja de Jesus. Ele substituiu a mão. Colocou a mão de poder, autoridade sobre nós. E colocou a mão esquerda de vergonha sobre Jesus. Substituiu o nosso lugar. E disse para mim, Vitor, bem-vindo ao fluxo do favor.
Tem alguém aí comigo? Tem? Tem alguém feliz ainda? Tudo que você crê, te segue. A Bíblia diz, esses sinais seguirão os que... Então, o que te segue? O que você crê. Conseguiu pegar essa? O que te segue? O que você crê. Eu garanto para você, se você sair daqui hoje não crendo mais em você, e na sua justiça própria, sair daqui crendo em Jesus, e no favor de Jesus, a Bíblia não diz que o favor de Deus é algo que eu tenho que correr para. A Bíblia diz que o favor de Deus é algo que corre atrás de mim. E todas essas coisas seguirão aos que crerem. Quem aqui está disposto e disponível a viver de uma forma aonde toda vez que você olhar para trás vai ter algo te perseguindo, e não é condenação, não é culpa, não é inferioridade, não é enfermidade, mas é o favor de Deus correndo atrás de você e falando assim, eu preciso te pegar. Quem consegue crer nisso aqui hoje? A maior verdade de todas é que o favor que estava sobre Jesus está sobre você agora. E você pode viver envolvido nesse favor no seu dia a dia.